Bom dia, nós somos alunos do curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do Centro de Ciências Agrárias de Marechal Cândido Rondon. Ana Júlia Diedrich, Ana Júlia Gomes e eu, Heloísa Sartor. Nós vamos falar sobre termodinâmica. A termodinâmica é a parte da física que estuda as leis que reagem às relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Mais especificamente, a transformação de um tipo de energia em outra. A disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. A termodinâmica ela é regida por 4 leis. A entropia, temperatura, calor e volume, que nos permite descrever diversos sistemas por meio de variáveis. Conceitos da termodinâmica. Temperatura, que é o grau de agitação das moléculas. Calor, que é a troca de energia térmica entre os corpos. E energia, capacidade de um corpo realizar trabalho. Como essa área de estudo ela é bastante ampla, alguns conceitos fundamentais serão apresentados a fim de facilitar a compreensão. Vamos começar sobre o sistema termodinâmico. Os sistemas termodinâmicos, elas são regiões distinguíveis de sua vizinhança por causa de algumas características. Essas regiões podem ser separadas por paredes, membranas e entre outros. É possível considerar o gás que existe no interior de um balão como se fosse um sistema. As definições de sistema fechado, por sua vez, é um pouco mais restrita. Sistemas fechados são aqueles que não realizam troca de calor, nem exercem ou recebem trabalho de suas vizinhanças. Estado termodinâmico. Ele diz respeito a um conjunto de variáveis, as quais podem ser usadas para descrever as condições de um sistema. E isso possibilita a reprodução dessa condição por outro experimentador, que pode ser o estado de um sistema que simboliza sua condição por meio de pressão, volume, temperatura, etc. Quando o sistema sofre uma mudança de estado termodinâmico, dizemos que ele sofreu uma transformação. Equilíbrio termodinâmico é a condição em que o sistema não apresenta tendências para uma mudança espontânea. Isso equivale a dizer que um sistema que se encontra em equilíbrio termodinâmico. O conceito de equilíbrio termodinâmico também é importante para que se compreenda a ideia de transformação reversível e irreversível. O que são essas transformações reversíveis? Elas são aquelas que ocorrem muito próximas da situação de equilíbrio. Nesse sentido, ela pode ser reversível e volta à sua situação de equilíbrio. E as irreversíveis são aquelas em que a condição de equilíbrio são cada vez menos acessíveis, fazendo com que todo o sistema mude suas características, tal qual não seja mais possível que ele volte ao seu estado anterior. O trabalho. Na termodinâmica, o trabalho tem um papel fundamental, pois ele pode ser considerado como o objetivo final da construção de uma máquina térmica. De modo geral, o trabalho pode ser determinado através de um método gráfico de pressão por volume. Trabalho termodinâmico é a troca de energia entre dois sistemas. E o calor é a energia em trânsito. E o calor flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ele é a transferência de energia entre corpos devido à diferença da temperatura entre eles. E a transferência do calor atinge a mesma temperatura, que se chama de equilíbrio térmico. Eu vou falar sobre a termodinâmica e energia interna. A energia interna ela é a soma da energia cinética e potencial relacionadas ao movimento dos átomos e moléculas, constituintes em um corpo. A energia interna também é diretamente proporcional à temperatura do corpo. Então, tanto a energia interna quanto o corpo tem que estar em equilíbrio. Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será a sua energia interna. Portanto, maior será a sua capacidade de realizar algum trabalho. Além disso, a energia interna tem os gases monoatômicos.
Por exemplo, ela é dada exclusivamente pela soma da energia cinética de cada átomo do gás. Quando lidamos com gases moleculares, como os gases diatômicos, deve-se levar em conta as interações moleculares, e por isso a energia interna é determinada pela soma da energia cinética das moléculas com a energia potencial existente entre elas. O que são esses gases? Os monoatômicos são que têm um átomo. Eles não se ligam, os átomos não se ligam. E os diatômicos têm vários átomos, mas eles se ligam, eles têm essa ligação, eles interagem entre si e os monoatômicos não interagem. A energia interna dos gases monoatômicos ideais. Como não existe interação entre os átomos de um gás monoatômico ideal, a sua energia interna depende de duas variáveis, o número de mols e a temperatura do gás. Então, a sua fórmula vai ficar energia interna igual 3 números de mols, constante universal dos gases perfeitos, e a temperatura absoluta, em Kelvin, dividido por 2. A energia interna dos gases diatômicos. Para os gases diatômicos ideais, a energia interna é dada por uma equação um pouquinho diferente, que vai ser energia interna igual a 5 número de mols, constante universal dos gases perfeitos, vezes temperatura absoluta em Kelvin também, dividido por 2. Já a energia interna, na transformação adiabática, elas não ocorrem em trocas de calor entre o sistema de sua vizinhança. Portanto, a variação da energia vai depender exclusivamente do trabalho realizado sobre o sistema, que vai ser ΔU é igual a menos T. Quando houver o aumento da temperatura absoluta, vai ocorrer uma variação positiva da energia interna, que vai ser ΔU maior do que zero. Quando houver a diminuição da temperatura absoluta, a variação negativa, a variação da energia interna vai ser negativa, que vai ser ΔU menor do que zero. E quando não houver variação da temperatura do gás, a variação da energia interna vai ser zero. ΔU igual a zero. Agora eu vou falar das transformações termodinâmicas, que são 3. Vou começar falando da isobárica. A transformação isobárica é aquela que o gás se mantém em uma pressão constante. Se a gente aumentar a temperatura de um gás aprisionado, seu volume vai aumentar e a sua densidade vai diminuir, ocasionando a diminuição da pressão. Assim, a gente pode chamar esse processo de transformação isobárica, já que a pressão do gás foi a mesma. Em uma transformação isobárica, o volume é dado em V e a temperatura em T sempre são proporcionais. E as características da transformação isobárica é que a pressão permanece sempre constante e o volume aumenta ou diminui proporcionalmente à variação de temperatura. Então, se a temperatura aumentar, o volume vai aumentar também. Agora eu vou falar da transformação isocórica. A transformação isocórica acontece em uma determinada massa de gás, uma mudança de temperatura e pressão, mas seu volume vai continuar sempre o mesmo. A alteração de pressão será diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, se um gás em determinado sistema fechado dobrar sua temperatura absoluta, isso vai acarretar um aumento da pressão para o dobro que havia inicialmente. Então, se a pressão aumenta, a temperatura também vai aumentar. Suas características são que o volume é sempre constante e a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Agora, as transformações isotérmicas. É aquela que o gás é mantido em temperatura constante. Na transformação isotérmica, a pressão e o volume vão ser sempre inversamente proporcionais. Então, eles vão... inversamente proporcionais, só isso. Eu vou falar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica ela é uma consequência direta do princípio de conservação de energia. De acordo com essa lei, a variação de energia interna de um sistema equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvida pelo sistema e o trabalho realizado pelo mesmo. A energia total do sistema sempre se mantém constante e ela não é perdida, mas sim transformada.
Essa lei, ela relaciona ela relaciona a energia interna com a quantidade de calor e trabalho, tendo a fórmula de variação de energia interna igual calor menos o trabalho. Usamos conceitos de energia. Na termodinâmica, se utiliza noções mais específicas do que os conceitos utilizados na conservação de energia, que daí se utiliza calor, trabalho, que são mais pertinentes nos âmbitos das máquinas térmicas. Quando uma máquina é movida a vapor, o fluido do trabalho dessa máquina, que seria o vapor da água, ela recebe calor de uma fonte externa, tendo duas conversões de energias possíveis. O vapor ter a sua temperatura aquecida e pode se expandir movendo os pistões. Dessa forma, realizando a quantidade de trabalho. A variação de energia interna de um sistema termodinâmico corresponde à diferença entre a quantidade de calor absorvida pela quantidade de trabalho que esse sistema realiza. Para usarmos essa fórmula de termodinâmica, precisamos atentar a algumas regras de sinais. Por exemplo, quando a variação de energia ela será positiva se a temperatura do sistema aumentar. A variação de energia interna será negativa se a temperatura do sistema diminuir. O calor será positivo se o trabalho absorver o calor do meio externo e será negativo se o sistema ceder ao calor ao meio externo. A temperatura será positiva se o sistema se expandir, realizando o trabalho, e será negativa se o sistema se contrair. A variação de energia interna. O termo de ΔU refere-se à mudança de energia atribuída à energia cinética das partículas, constituintes do sistema. No caso de um gás ideal, pode-se dizer que equivale a número de mols, constante universal de gases ideais e temperatura absoluta. Volta duas, eu vou. Trabalho. Tem uma forma analítica, apenas as transformações que ocorrem sob pressão constante, também conhecida como transformações isobáricas. Pressão, variação de volume. Quando a pressão exercida sobre o sistema não for constante, o trabalho poderá ser calculado pela área do gráfico de pressão em função do volume. A termodinâmica nas ciências agrárias. No estudo da termodinâmica, temos a temperatura, detendo grande importância na fase de germinação de sementes, como exemplo, onde cada espécie apresenta níveis de temperatura máxima e mínima, que são faixas de temperatura ótima para o seu processo germinativo. Como, por exemplo, grande parte das espécies tropicais germina na temperatura de 5 a 40 graus. Nesse sentido, o estudo objetivou estudar a aplicação da termodinâmica nas ciências agrárias. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Passamos a palavra para a docente e estamos dispostos a responder perguntas.